Então nós vamos começar limpando e hidratando a pele da cliente. Eu vou começar limpando com esse produtinho aqui, esse é adstringente da Kiko. Por que uma adstringente e não uma água micelar? Porque a água micelar, ela tem micelas e essas micelas acabam causando oleosidade na pele da cliente e também causam uma não aderência da base. O que é essa não aderência? É que a base acaba oxidando na pele da cliente. Essa oxidação acontece de passo a base, daqui a pouco ela muda de cor e você acaba sem saber o que está acontecendo, mas na verdade é a função do produtinho que foi usado incorretamente. Vamos começar então, vou limpar a pele dela. Limpando todo o rosto, pescoço. Olha pra cima, por favor. Pele limpa. Agora eu vou hidratar a pele dela. Conforme eu ensinei nas aulas anteriores, vocês primeiro vão descobrir que tipo de pele tem a cliente e depois escolher o hidratante ideal para a pele dela. Eu vou usar esse hidratante da Guerlain. Gente, nunca colocar o dedo dentro do hidratante, porque ele acaba perdendo o efeito, porque vai encher de bactérias, então um cotonetezinho ajuda. Não colocar muito hidratante no rosto da cliente, porque o que vai acontecer? A pele dela depois vai ficar oleosa ou a base acaba criando umas bolinhas. O que são essas bolinhas? Tira toda a base e fica parecendo que a pele dela está craquelando, mas na verdade é excesso de produto. Eu passo com as mãos porque eu preciso sentir como a pele dela está absorvendo esse produto. E vou passando até eu sentir que a pele dela absorveu. Assim eu consigo perceber melhor se tem excesso de produto, se não tem excesso de produto, se eu preciso colocar mais um pouquinho. Pescoço. Aí, ó, meu dedo já não tá mais deslizando tanto. Significa que a pele dela já absorveu bem esse hidratante. Agora eu vou passar um primer na pele dela, de acordo com a pele dela. Eu vou usar esse da Urban Decay. Eu uso o primer somente para disfarçar imperfeições. O que são essas imperfeições? Porozinhos abertos, linhas de expressão, acne, para que não fique aquelas bolinhas por baixo da base. Então eu só vou passar isso em cima de onde tem as imperfeições. E bem pouquinho para não pesar a pele, não tem necessidade de colocar muito. Prontinho. O próximo passo é começar a passar a base na pele dela. Descubro o subtom primeiro da cliente e depois vou tentar descobrir o tom da pele da cliente. A base, quando eu passo no pescoço, ela tem que desaparecer. E por que eu testo no pescoço e não no rosto? Porque rosto e pescoço têm tons diferentes. Então eu tenho que igualar o rosto ao pescoço, porque geralmente o rosto é mais claro. E nos casos de a cliente estar bronzeada, eu tenho que testar aqui no colo, porque aqui vai estar mais escuro que o pescoço e o pescoço vai estar mais escuro que o rosto. Eu preciso igualar tudo, porque se eu deixo diferenças de tom, mesmo que ali no rosto dela tenha essa diferença, vai parecer que eu, como maquiadora, errei, mas na verdade era a pele dela que estava assim, com essas diferenças de tom. Uma mais escurinha, essa ficou clara. Essa já ficou mais parecida com o colo. Veja como o colo dela tá mais escuro que o pescoço. Olha, eu trouxe um pouquinho da base no pescoço e trouxe o restante pro colo. No colo desapareceu, no pescoço ficou um pouco mais escura. Não tenham medo, esse é o certo. Agora eu vou escurecer daqui pra cima pra ficar o mesmo tom. A base que eu vou usar é essa da Smashbox. Como aqui eu quero um efeito de pele leve, eu vou usar a aplicação com esponjinha. Vou aplicando com batidinhas. Faço toda essa área do rosto primeiro, para depois ir pro outro lado. Eu não faço isso
Isso vai deixar a pele da cliente no final com mau acabamento. Então eu vou fazer todo o acabamento desse lado, terminei, vou para esse, terminei, vou para esse e assim sucessivamente. Se a orelha da cliente for ficar de fora, base na orelha da cliente. Por quê? A orelha geralmente é avermelhadinha e vai ficar muito diferente o tom, ainda mais nela que eu tô mudando um pouquinho da cor do tom aqui de cima para deixar igual a parte de baixo. Batidinhas leves, não batam com força, principalmente nessa região aqui dos olhos. O que acontece? A cliente acaba perdendo a confiança de ficar com os olhos abertos. Tem gente que tem essa parte muito sensível. Pescoço. A quantidade de base vai da cliente de vocês. Eu tô passando pouca, mas não tão pouco assim. Se a cliente gosta de um efeito menor, passe um efeito com menos base. Se vocês preferem mais, menos, também vejam com a cliente. Sempre levando em conta o gosto da cliente em primeiro lugar. Olha pra cima. Outra coisa, muita gente pensa, eu vou passar corretor embaixo dos olhos porque eu vou passar base. Tem que passar base. Se você não passa base, o que vai acontecer é que essa parte vai ficar super acinzentada só com corretor. Vou pegar mais um pouquinho de base e vou fazer o outro lado do rosto dela. Essa base aqui, ela tem um pouquinho mais de cobertura. No rosto dela eu posso passar porque ela tem uma pele jovem. Se ela tivesse uma pele um pouquinho mais madura, com algum tipo de flacidez eu ia diluir essa base. Eu não precisava usar outra base. Essa daqui diluída já serviria pra mim. Olha pra cima. Sempre toma cuidado com essas partezinhas aqui, ó, as voltinhas do nariz, tá? Que fica muito feio se fica sem base. Ou se fica excesso. Fica parecendo que o nariz da pessoa tá descascando no cantinho. Agora eu vou fazer a parte de iluminação no rosto dela. Não é a parte de correção. Correção eu faço quando a pessoa tem manchas no rosto ou uma olheira muito escura, o que não é o caso dela. Então eu vou fazer mesmo parte de iluminação, que é chamar a atenção para o centro do rosto dela. Faça um testezinho antes para ver se o corretor é 2 tons a mais que a pele dela, porque se eu coloco da mesma cor não vai chamar atenção, como eu disse para vocês, que é a iluminação do meio do rosto. Esse aqui para mim já tá ok. Eu vou usar esse da Bobbi Brown, líquido. Eu gosto muito de corretores líquidos. Quando eu tenho pasta, eu diluo eles. Eu acho mais fácil de trabalhar e evita que fique muito pesado embaixo dos olhos das clientes. Ele vem cantinho do nariz, abaixo dos olhos e para no fim da sobrancelha. Eu faço um formato meio que de triângulo, sem fazer o risquinho do triângulo, porque senão fica muito difícil para esfumar depois e acaba ficando o risquinho abaixo do pó. Centro do nariz, meio da testa. Meio do queixo. Faço do outro lado a mesma coisa. Vou medir lóbulo da orelha trazendo pra boca, ó. Depois eu venho esfumando aqui, ó, pra tirar o risquinho, senão também fica difícil pra esfumar. Tudo que for risquinhos, ficam difícil pra esfumar depois. Agora eu vou explicar pra vocês por que eu fiz assim nela. Eu não posso fazer isso em todo mundo desse mesmo jeito. Cada pessoa tem um jeito diferente de fazer. Essa parte de baixo dos olhos, vejam que eu não levei muito até aqui em cima, próximo aos olhos dela. Por quê? Ela tem essa parte levemente flácida. Se eu trago esse corretor até perto do olho dela, eu vou deixar ela muito flácida. Vai parecer que uma pessoa que não tem rugas. Então, muito cuidado, tem que fazer uma boa análise do rosto da cliente. Então, essa parte do meio, eu sempre vou iluminar. Meio da testa, centro do nariz, queixo. O queixo, se ela tivesse um queixo mais alongado, eu ia iluminar bem próximo à boca ou nem ia iluminar, porque a iluminação ela destaca. E geralmente quando a pessoa tem um queixo mais protuberante, ela quer disfarçar esse queixo. Essa parte, se ela tivesse o rosto mais alongado, eu não a faria até a boca. Eu pararia aqui, ó, no comecinho da sobrancelha. Sempre analisar o rosto da cliente. Eu não preciso conhecer vários tipos de formato de rosto. Eu só preciso analisá-lo, ver o que eu preciso destacar e o que eu preciso disfarçar para não errar na maquiagem.
Agora eu vou esfumar. Com a esponjinha eu começo batendo por fora até sumir esse risquinho entre corretor e base. E isso é regra, tá? Tem sempre que fazer assim, porque se começar de dentro, a tendência é trazer esse corretor pra fora e passar corretor no rosto da pessoa todinho. Então vai ficar todo iluminado e com um tom errado de base. Cantinho do nariz. E agora aqui no meio eu vou batendo levemente, levando próximo aos olhos dela. Só o excesso que sobra na esponjinha. Agora eu vou fazer esse cantinho. Gente, tomando muito cuidado com os risquinhos. Não pode ter nenhum risco evidente, tá? Fica muito feio. E geralmente toda cliente faz maquiagem pra quê? Pra tirar fotos. E é nas fotos que os riscos aparecem muito. Ó, bato com esse lado, vi que a marcação não tá saindo, viro pro outro lado que não tem produto e ele vai puxar mais corretor e vai deixar um tom certinho, sem deixar o risquinho. Agora do outro lado a mesma coisa, mão leve, cantinho do nariz, meio, eu vou batendo, levando levemente o excesso pra cima. Lembrando sempre, mão mais leve ainda nessa região dos olhos, porque tem gente que tem essa região muito leve, principalmente aquelas clientes que nunca maquiaram ou que se maquiam com pouca frequência. Meio do nariz, pode fechar o olho. Meio da testa, gente, aqui é que o risco aparece mesmo, cuidado. Vamos esfumar bem, prestar atenção, pega o seu telemóvel, dá uma olhadinha na câmera dele pra ver se tá aparecendo algum risco, porque geralmente na câmera é que vai aparecer. Essa parte também. Ó, já viro pro outro lado quando eu vejo que tem um excessozinho de produto que vai ficar mais difícil de sair. Agora eu vou fazer uma pele um pouco mais pesada, uma pele mais noite. Então, depois do corretor eu venho com depois do corretor claro, eu venho com o corretor escuro e vou fazer o contorno no rosto dela. Também prestando atenção no formato do rosto da cliente, porque eu não posso usar um modelo padrão de fazer nada, tudo tem seu jeito certo de fazer. Eu vou usar agora essa paleta da MAC, são bases, mas eu uso elas como corretores porque elas são bem densas. Eu vou usar esse tomzinho aqui. E vou medir. Quando a pessoa tem um rosto gordinho anormal, eu vou fazer o contorno ponta da orelha para a boca, parando 2 dedinhos de distância. Começando sempre de trás para frente, para não manchar o rosto. E vou levando rumo à boca. Movimentos leves, circulares. Não precisa ter medo nessa parte, a maioria das pessoas tem medo. Não tenho. Se for com a mão leve e criando de pouco a pouco, dá certo. Vai sempre pegando um pouquinho o produto e construindo. O que fica difícil é pegar muito produto e tentar fazer de uma vez. O que vai acontecer é que se ficar feio não tem como arrumar, mas se for de pouquinho a pouquinho é só escurecendo. Ela tem essa parte larguinha? Vou escurecer também. Vou passar aqui. Ela tem a testa alta, eu vou passar bem rente ao cabelo. Movimentos circulares. Muito cuidado para não deixar manchar, principalmente a testa, porque como eu disse para vocês, é onde mais aparece. Agora eu vou fazer o outro lado. Ó, começando sempre de trás para frente. Mão leve, o que vai sobrando eu vou levando pra frente. Depois aqui abaixo. Ela tem essa parte um pouquinho acima. O que eu vou fazer? Eu vou escurecê-la. Se não tivesse, eu faria aqui por baixo. Agora eu vou explicar pra vocês. Então, como eu disse, um rosto gordinho ao normal, eu faço ponta da orelha indo pra boca. Pode medir com o pincel. Paro 2 dedinhos de distância. Se a cliente tem essa partezinha larga, eu vou escurecer. Se é fininha, não tem necessidade.
Testa, ela tem a testa alta, eu vou escurecer bem rente ao cabelo. Se não tivesse, eu não mexeria aqui. Essa parte aqui, quando ela é um pouco alta, eu vou escurecê-la. Se não é, eu passo por baixo. O que eu quero que vocês entendam é que tudo que eu quero dar profundidade, eu vou usar o corretor escuro. E tudo que eu quero preencher será o corretor claro. Agora eu vou fazer o nariz dela com o pincel menor. Pouquinho produto, tá? O mesmo que eu usei pra fazer todo o contorno do rosto, eu vou fazer o nariz, mas com bem menos produto, porque é o centro do rosto. Se eu coloco muito, eu vou tirar toda a atenção da maquiagem e as pessoas vão ver só o nariz dela. Ela tem um nariz normal. Vou escurecer só os lados. Não faço isso em todos os narizes, tá? Cada nariz tem seu formato e a gente tem uma aula explicando isso. Agora eu volto com a esponjinha e vou dar leve batidinhas para tirar os excessos de produto e as marcações. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu deixo o excesso de produto aqui, quando eu colocar o pó vai ficar super acinzentado ali em cima. Se eu quiser que o meu iluminador na pele da cliente fique mais destacado, eu vou passar um iluminador nela agora com a pele dela molhadinha. Senão eu posso passar depois que a pele tá toda seca e pronta. Eu vou usar esse iluminador da Becca na pele dela ainda molhada. Isso vai fazer com que o iluminador ilumine muito mais. Se quiser um iluminador mais discreto, é só não fazer isso. Pula essa parte e faz o que nós fazemos normalmente. Vou passar o iluminador bem aqui. Bem em cima da maçãzinha do rosto dela, bem pouquinho, tá? Com a mão muito leve, porque se trata de uma pele molhada e um produto em pó. Então a mão muito leve, a gente vai fazendo aqui. Não precisa iluminar muito, é só um pouquinho, vocês já vão ver a diferença que vai dar na pele. Pontinha do nariz, meio. Bom. Olha pra cima. Agora eu vou começar a aplicar o pó translúcido. Vocês já repararam que às vezes faz uma maquiagem, mas fica, nossa, a cliente reclamou que ficou cheia de rugas, aquilo saiu muito rápido, ficou craquelado. É a falta do pó translúcido. Agora nós vamos selar toda a parte do corretor claro com o pó translúcido. Eu gosto muito desse aqui, da Kat Von D. Também gosto de alguns outros que eu vou deixar aqui no bloco pra vocês de produtos. Bom, vamos aplicar. Antes de aplicar o pó, eu vou vir com a esponjinha, olha pra cima, e vou dar umas batidinhas, porque conforme o modelo ou a cliente vai olhando pra baixo, pra cima, ele vai já juntando, acontecendo aquilo que eu disse pra vocês, que é dar ruga pra quem não tem. Então eu dou essas batidinhas e depois começo levemente a aplicar o pó. Porque se eu aplico com aquelas voltinhas ali já, vai selar aquela voltinha e vai ficar enrugado embaixo do olho. Então, ó, vou fazendo camadinha de pó. Gente, não precisa ter medo de passar pó. Por que eu passo um pouco a mais? O corretor vai sugar esse pó e vai fazer com que essa maquiagem dure mais e não vai ficar enrugada embaixo do olho dela. E eu não sei qual a quantidade de pó esse corretor precisa para ficar totalmente seco. Então eu coloco um pouquinho a mais. E depois o que ele não precisar, ele não vai sugar. É só eu passar um pincel aqui embaixo, vai sair tudinho e a pele vai ficar sem excesso de pó. É uma coisa que as alunas geralmente têm medo. Ai, mas e agora esse tanto de pó, o que vai acontecer? Vai estragar? Não vai. É melhor colocar mais e depois tirar o excesso do que colocar pouco e ter a pele da pessoa toda craquelando. Ainda mais no meu caso, que faço pele primeiro e depois olhos. Se a pele estiver molhadinha, o que cair na pele vai sujar. Vai deixar ela suja e vai estragar com a nossa maquiagem. Sem contar que também uma pele molhada, a cliente vai sair na rua e se der um vento, o cisco gruda tudo no rosto dela, vai ficar horroroso. Então vamos selar bem essas peles. Fica muito bonito aquela pele efeito só base, mas para tirar foto. Uma maquiagem duradoura, gente, não dá certo. Pode fechar o olho. O nariz eu já selo todinho com pó translúcido. Depois eu vou fazer esse cantinho aqui também. Vou colocar só mais um pouquinho no meio da testa. Agora eu vou usar um pó para selar o restante da pele dela. Como eu disse pra vocês, a pele tem que estar toda selada.
Eu posso selar com o pó translúcido da pele toda, mas eu corro um grande risco de mudar o tom quando a pessoa é mais morena. Se ela fosse branquinha não teria problema, mas mais morena eu prefiro selar com um pó mais ou menos no tom da pele dela. Não precisa ser igual, a base precisa ser igual, o pó não. Porque o pó ele vai dar uma selada sem alterar tanto a cor. Ele alteraria se fosse muito mais claro ou muito mais escuro, mas mais ou menos no tom da pessoa ele não faz diferença. Eu vou usar esse pozinho da Kiko. Com um pincel bem fofo, eu vou agora selar toda a pele dela. Cantinho. Onde tem pó eu já vou varrendo, só vou deixar essa parte de baixo dos olhos dela por último. Pescoço. Eu aconselho para as alunas sempre, o que for ficar de fora na cliente, eu vou passar base pó. Porque mesmo que fique da mesma cor da pele da cliente, dá uma alteração na foto de tom. Então eu já passo ali em tudo. Essa parte de baixo dos olhos eu vou fazer agora. Volto com aquele mesmo pincel que a gente aplicou e venho dando batidinhas embaixo dos olhos dela. Bato, arrasto, assim eu vou tirando todo o excesso e ajudando a penetrar mais para ficar tudo sequinho. Bom, vejam que a pele tá com aspecto de pó pesado, não se preocupem, isso vai ser resolvido daqui a pouco. Agora eu vou vir com o meu contorno favorito da vida. Vejam que ele tá praticamente acabado, já tem que repor. É o Harmony da MAC. Ele tem um tonzinho mais avermelhado, o que evita que depois fique muito amarelado o rosto da cliente, embora o subtom dela seja um subtom amarelado. Eu vou usá-lo só dando batidinhas em cima de onde eu já contornei. Ó, vou só dando uma escurecidinha. Vou passar aqui por baixo. Outro lado, a mesma coisa. Nariz. Não preciso voltar com um pincelzinho pequeno no nariz, porque eu só tô dando uma leve escurecida. Agora eu vou passar um blush nela. Gente, o blush é a escolha de vocês. Nas aulas teóricas eu deixo pra vocês uma diquinha de que tons usar em cada tom de pele, tá? Nela eu vou usar esse daqui, esse da MAC. Esse é o nome. Dá um sorrisinho. E onde eu passo aqui, ó, na maçãzinha do rosto. Ó, quando ela dá um sorrisinho, ele ressalta. E eu vou trazer só aqui na frente. Eu posso usar ele opaco ou com brilho. Fica a gosto de vocês, a gosto da cliente. Depende do tipo de pele também que tá fazendo. Eu vou passar um pouquinho a mais, porque agora vem o segredinho para tirar todo esse aspecto de pó pesado do rosto dela. O meu amado Fix Plus, eu não trabalho sem ele, porque com ele eu consigo ter um aspecto de pele mais leve, eu consigo tirar todo excesso de pó da cliente, mas porque um Fix Plus, que é uma bruma fixante e não um fixador, porque o fixador ele serve só para fixar a maquiagem. A bruma fixante é quase uma água termal, é hidratante. O que vai acontecer? Por ser hidratante, a pele vai sugar e com ela vai-se todo o excesso de pó do rosto da cliente. Vou jogar, gente, sem medo, tá? Tem gente que fica, ai, vai derreter a pele. Não vai derreter a pele, pelo contrário, vai fazer com que a pele fique muito mais linda. Para ajudar a secar mais rápido. Ou vocês podem usar um leque, vai a gosto de vocês. Vejam que quando eu joguei, eu coloquei um pouco mais aqui nessa região, que é onde vai mais pó e mais corretor. Abre os olhos. Vejam como foi-se todo o excesso de pó do rosto dela e eu tenho uma pele mais natural. Principalmente quando a pessoa tem a pele madura, tem a pele flácida. Essa aguinha, gente, é um milagre pra pele. Eu não consigo trabalhar sem ela. Sem contar que eu deixei a pele um pouco mais viçosa.
Agora eu vou iluminar a pele dela. Volto com o iluminadorzinho por cima de onde eu já tinha passado. Vocês vão ver que eu vou ficar com um aspecto muito mais iluminado nessa pele. Vou passar aqui por cima. Ó, segredinho, eu sempre tenho que arrastar para ele brilhar. Se eu passar assim, fica parecendo uma areia. Depois eu limpo bem o pincel e venho fazendo zigue-zague. Isso vai fazer com que não fique marcado o meu iluminador. Porque iluminador marcado é aquele que aqui fica lindo, na foto aparece aquele riscão no rosto da cliente e fica um aspecto muito feio. Queixo, ponta do nariz e aqui no meio. Eu não ilumino toda a cana do nariz, porque eu acho que depois, quando a pele da cliente dá uma leve oleosidade, o que vai acontecer é que vai parecer que ela passou óleo no rosto inteiro. Então eu ilumino somente a pontinha e aqui. E tá finalizada a nossa pele com um aspecto mais pesado, uma pele noite, mas cheguei pra chegar na festa arrasando, né? Aquela cliente que quer arrasar, é esse tipo de pele pra ela. E também uma pele pra fotos, porque se eu faço uma pele muito leve pra foto, o que vai acontecer? A maquiagem não vai aparecer, porque dentro das luzes, câmera, a pele perde de 40% a 60% da maquiagem. Então eu sempre explico muito para as minhas clientes. Ela quer uma pele muito leve para tirar foto, eu já aviso, olha, sua foto vai ficar com a pele parecendo que não tem nada. Essa é a verdade, porque tira muito. Então eu faço uma pele mais pesada, mas se a cliente quiser uma pele leve, mesmo assim faça. A gente tem que colocar sempre o gosto da cliente em primeiro lugar. Eu vou começar corrigindo as sobrancelhas da cliente. Eu vou usar essa paletinha da BH Cosmetics. Ela tem tanto sombras quanto em pasta. Eu gosto muito dela porque eu gosto muito mais de trabalhar em pó do que em pasta. E ela tem bastante variedade de cores e tem um preço super acessível. Vou usar esse tomzinho aqui. Eu não gosto das sobrancelhas muito escuras. E ela tem uma sobrancelha já muito bonita, é só mesmo ressaltar o desenho da sobrancelha dela e limpar a sujeirinha ali da base. Se a cliente tem a sobrancelha tão bonita, eu não tenho necessidade de criar uma sobrancelha para ela. Eu vou criar sobrancelhas quando a pessoa não tiver, que for aquela sobrancelha bem fininha ou muito falhada, que não é o caso dela. Então, com pouquinho produto, eu já consigo ter a sobrancelha dela maravilhosa, ou seja, já é, né? Eu só evidencio isso na sobrancelha dela. E o segredinho é sempre passar por cima dos fiozinhos de baixo e depois passar por cima dos fiozinhos de cima, sem sair fora. Eu não passo na pele, eu passo nos fios. Feita a correção de sobrancelhas, eu vou entrar com o primer de sombras, que é o potencializador de sombras, para que a minha sombra fique mais intensa e dure muito mais tempo. Meu primer de sombras favorito é esse aqui, o Eden da Urban Decay. Ele tem uma cobertura quase que de corretor, mas ele tem um efeito melhor do que o corretor. Com o bastãozinho dele mesmo, eu vou aplicar, vou passar bem rente a sobrancelha dela. Depois, rapidamente, ó, eu venho batendo o dedo. Pode ser esponjinha, mas eu gosto de bater o dedo, que eu sinto melhor como tá a situação. Porque se eu bato a esponjinha muito grande, corre o risco de pegar no rosto todo. E com o dedo eu consigo ali dimensionar para onde é que eu vou. Gente, tem que ser muito rápido, porque ele seca muito rápido. Se fica algum risquinho aqui ou aqui, quando eu passo a sombra, aquele risco fica completamente evidente. Vou fazer o outro lado. E ó, já venho rapidamente batendo o dedo, espalhando produto. Se eu vejo que tem muito produto, ó, dou uma limpadinha no dedo e volto dando as batidinhas. Já peço para a cliente não abrir mais os olhos, senão ele craquela no meio. Para esfumar, eu vou usar esses 3 pincéis. Um pequeno, um médio e um grande. Cada sombra que eu usar no esfumado vai ser com um pincel diferente, sendo que a sombra mais escura é com um pincel menor,
a média com o pincel maior um pouquinho e a mais clara com o pincel ainda maior. Assim eu evito de tampar uma sombra com a outra e tenho um degradê mais bonito. Então sempre usar 3 pincéis. Se vocês tiverem habilidades para conseguir usar um pincel e não acabar com o degradê, pode usar, mas eu não consigo. Eu prefiro usar os 3 pincéis e assim manter o meu degradê. Então eu vou começar com a corzinha mais escura que eu vou usar. Eu vou usar a paleta da Huda Beauty. A primeira paletinha da Huda Beauty que saiu. E vou usar esse tom aqui. Tá bem gasto, né? Vê que eu gosto bastante desse tom. E vou começar a trabalhar com o meu pincel menor. Pego sombra, tiro o excesso, porque a pele tá pronta, não vai manchar. Mas a gente evita ficar caindo sombra o tempo todo. E vou começar a aplicar aqui, ó. No último tufinho de pestanas dela. Ó, eu vou aplicando até ficar bem intenso. Faço a mesma coisa do outro lado. E vou deixando bem intenso, não pode ficar nenhuma manchinha, ó. Se eu vejo que daqui tem uma cor mais clarinha, aqui tá mais escuro, eu tenho que voltar e colocar mais sombra. Tem que ficar uniforme o tonzinho de todo ele. Deixo só o meio sem produto nenhum. Limpo o excesso de produto do pincel. E começo a esfumar por fora. Pode dar uma levantadinha aqui na sobrancelha. Use um algodão, uma esponjinha para evitar colocar o dedo na cliente e arrancar o produto da pele. Porque o dedo acaba tendo um pouquinho de suor e isso vai fazer com que arranque a maquiagem da cliente. Ó, vou esfumando por fora. O que significa esfumar? Esfumar é tirar cor. Se eu ficar esfumando por dentro de tudo que eu coloquei, eu vou estar fazendo um trabalho e depois desfazendo ele, porque eu vou pôr e vou tirar. A minha intenção é sempre tirar por fora, para assumir com esse risquinho que a gente tem por fora quando aplica a sombra. Então eu vou esfumando por fora. Até o risquinho desaparecer. Depois eu vou fazer a mesma coisa na parte de dentro. Feito isso, vou para o outro olho. E faço o mesmo processo. É muito importante, gente, ficar intenso e uniforme. Se não ficar uniforme, quando vocês esfumarem, vai ficar todo manchado e não vai ficar nada legal o aspecto final. Aí você fica, mas onde foi que eu errei? Errou na hora de aplicar a sombra. Só que reparem que depois que eu esfumo, por fora fica mais claro, por dentro mais escuro, óbvio, porque eu esfumei só por fora. Porém, eu ainda vejo alguns riscos, tá vendo? Eu tenho que tirar esses riscos. E como eu vou fazer isso? Eu volto com a paletinha de sombra, pego um pouquinho de sombra e começo a dar leves batidinhas ali, onde eu vejo que ainda tem esses risquinhos. As batidinhas são entre onde ficou mais claro e onde tá mais escuro. Não é levando pra cima do claro, senão eu perco tudo que eu esfumei. Então, ó. Onde eu vejo as manchinhas, eu volto dando umas leves batidinhas. Agora aqui do outro lado. Ó, aqui ficou risquinho. E tem que estar muito atenta para ver esse risquinho. Às vezes no começo vocês vão pensar, gente, mas onde que tá esse tal desse risco? Mas prestem atenção, olhem bem no esfumado. A cliente vai ver esses risquinhos que eu vejo? Não, mas o nosso trabalho é muito foto. E você vai tirar uma foto e vai aparecer esses risquinhos na foto. Então, façam um trabalho impecável para que vocês tenham fotos boas do trabalho de vocês para trazer mais cliente. Porque a nossa propaganda é foto, é rede social. Então, façam com muito carinho, sejam detalhistas para ter uma maquiagem bonita. Agora eu vou vir com o outro pincelzinho, o médio que eu falei pra vocês, vou vir com outro tonzinho de sombra ao redor. Eu vou agora usar esse tonzinho aqui da mesma paleta pra fazer o esfumadinho ao redor. E agora, diferente da primeira vez que primeiro eu apliquei muita sombra pra ficar mais intenso, eu vou só dando batidinhas por fora. E onde são essas batidinhas? Em cima de onde ficou mais claro, tá?
é bem em cima. É para que as cores façam fusão. Se eu bater por fora, o que vai acontecer? Vão ficar duas cores ali no olho, uma clara e uma escura. E a intenção é que elas se misturem para criar o famoso degradê, que é parecendo que uma cor foi tão esfumada que ela foi desaparecendo. Então, ó, levemente eu vou trabalhando o esfumadinho por fora. Já vão vendo a diferença que vai dando, ó. E as batidinhas são em cima de onde tem o degradê. Agora eu vou vir com o pincel maior e vou esfumar por fora a cor mais clara. A cor mais clara, ela serve de transição para a pele da cliente. Eu vou usar esse tomzinho aqui, ó, o mais clarinho da paleta. Deixa eu fechar. E começo sempre aqui, ó, de fora e vou dando batidinhas. Vão vendo, ó, que a sombra vai começando a fazer um degradê para a pele da cliente. Com a mais clara, eu faço a junção das duas cores aqui, ó. Somente a mais clara, viu? Que eu não trouxe nenhuma, né? Só a clarinha aqui no meio, ó. Bem pouquinho, mão levezinha, vou trazendo aqui, ligando um lado pro outro. Agora eu volto a analisar a minha maquiagem. Onde eu ver que ficou algum risquinho, alguma marquinha, eu vou voltar e vou esfumar de novo para tirar a marcação. Aqui eu vejo que ficou um risquinho bem evidente. E foi da segunda cor que eu usei. Então, essa marcação só vai sair com a segunda cor que eu usei e não com outra cor. Porque muita gente acha que a escura marcou. Passa bastante a cor clara para tirar a marcação e vai evidenciar muito mais. Porque o que tira a marcação de uma cor é a própria cor. Ó, vou começar onde tá escuro e vou levando para fora, dando batidinhas para sumir com aquele risquinho. Eu nunca pego uma cor escura e enfio o pincel onde tá claro. O que acontece? Vai manchar. Sempre pego a cor, começo onde tá mais escuro e vou levando levemente para onde tá mais claro. Assim minha sombra sempre vai ficar suavizada. Como eu sei que o meu esfumado tá certo por fora? Se vocês estão vendo algum risco evidente de fora, o esfumado tá errado. Não pode ter nenhum risco pro lado de fora. Tem algum risquinho, esfuma, 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 até esse risco sumir. Agora eu vou pegar minha vassourinha e vou varrer aqui todo o excesso de sombra que caiu abaixo dos olhos dela. E agora eu vou fazer um esfumado embaixo dos olhos. É aquele esfumado que faz toda a diferença. Tem cliente que não gosta, se não gosta não façam, mas fica bem bonito. Eu vou vir com o corretor que eu usei para fazer o contorno no rosto dela. E vou aplicar bem abaixo dos olhos. Nesse caso eu não faço os dois simultaneamente, quando eu termino um olho que eu vou fazer o outro. Passei o corretor, vou limpar o mesmo pincel que eu passei ali embaixo dos olhos dela. E vou esfumar sem nada, que é pra tirar esse risquinho evidente do corretor. Porque se eu deixo aquele risquinho ali evidente, quando eu colocar a sombra, o que vai ficar? O risco evidente embaixo do olho, vai ficar super marcado. E a intenção aqui é que ele fique esfumado. Venho com as cores que eu usei em cima dos olhos dela, começando pela cor mais escura que eu usei. Mesmo pincel, tá? Embaixo do olho eu faço tudo com o mesmo pincel. Olha pra cima. E vou aplicar em cima desse corretor até ficar bem intensa. Já vou me preocupando aqui com essa voltinha, ó, ligando a sombra de baixo na sombra de cima, pra não ficar um buraco aqui entre a sombra de cima e a de baixo. Fica muito feio. Apliquei. Vou tirar o excesso de sombra embaixo do olho dela. Vou limpar o pincel e o mesmo pincel vou vir agora na segunda cor que eu usei acima do olho dela. E vou começar, ó, a fazer leves vai e vem por baixo para esfumar. É pegando um pouco em cima e um pouquinho fora, tá? Que é para ficar bem esfumadinho e não aquilo que eu disse para vocês. Duas cores, uma embaixo da outra. A intenção é que elas se misturem. Agora a cor mais clara e eu vou dar um leve acabamento para fazer o degradê para a pele.
Na linha d'água, eu vou passar um corretor claro. Pode segurar pra mim, por favor. O corretor em pasta mais clarinho que vocês tiverem, tá? Puxo aqui e olha, passo rapidamente. Você vê que vai demorar? Eu deixo ela piscar um pouquinho e volto a fazer. Que é pra não fadigar o olho da cliente. Puxo, deixo piscar e vou passando. Prontinho a parte de baixo do olho dela. Depois eu volto aqui. Eu fiz a parte aqui, ela ia ter que virar mais o olho pra cima pra evitar estragar ali em cima. Pode fechar. Agora eu vou trabalhar a parte do centro da pálpebra luz, que é a parte que dá o nome pra maquiagem de pálpebra luz. Primeiro eu vou usar esse pincelzinho aqui, de esfumar mesmo. E esse iluminador aqui da Colourpop. Essa é a referência dele. É um iluminador também super em conta e super lindo. Pego um pouquinho e começo a aplicar com batidinhas aqui no meio do olho. Aplico descendo e subindo, depois eu tiro o excesso do pincel e vou dar batidinhas aqui por fora, que é pra tirar a marcação. Se eu vier com o pincel cheio de produto, eu vou dar batidinhas aqui fora, eu vou encher mais de produto e eu nunca vou conseguir tirar a marcação. Aplico o produto, tiro o excesso do pincel e começo a dar batidinhas para os lados, para cima, para tirar a marcação. Agora eu vou pegar o Fix Plus, um pouquinho desse mesmo iluminador na tampa, vou colocar o Fix e vou fazer uma pastinha com ele para aplicar no olho. Se eu aplico diretamente molhado, o que vai acontecer? Ele vai criar um monte de grupinhos e vai ficar feio. Então eu aplico primeiro seco, depois eu faço essa pastinha e aplico por cima. Ele vai brilhar muito mais. Vai ficar mesmo com aspecto de sombra. Aplico desse lado, já aplico do outro enquanto seca esse lado. Eu só vou mexer nele depois que ele estiver seco, porque se a gente vem mexendo, esfumando ao redor dele com ele molhado, cria um monte de buraquinhos. Aplico, ele vai secar um pouquinho e eu vou esfumar. Pego o algodãozinho, puxo aqui e agora eu vou dando batidinhas ao redor com o pincel mais sequinho para tirar a marcação. E vejam que ele vai brilhar muito mais agora. Pode abrir o olho. Também vou iluminar aqui o cantinho do olho. Aqui eu já posso usar ele molhado, que vai pegar mais. Agora eu vou pegar o mesmo produto que eu usei para fazer contorno no rosto dela. O Harmony da MAC. O pincel de esfumar maior que eu usei. E vou passar bem aqui, ó, pegando em cima da sombrinha aqui que eu já fiz, a mais clara. E vou escurecer todo esse cantinho do rosto dela, pra dar um acabamento na sombra. Isso só dá certo quando a pessoa tem essa parte mais larguinha, tá? Se for fininha, não precisa fazer nada. Agora eu vou colocar a pestana. Eu vou usar essa aqui, a T17, que é um tester da minha coleção de pestanas. Vejam que uma tá diferente da outra, olha. Uma tá bem curvadinha, a outra tá reta. Porque eu sempre curvo a pestana, eu acho que fica um efeito muito mais bonito. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu coloco a pestana bem na palma da mão. Com uma tesoura ou uma espátula, eu venho apertando pra deixar ela curvadinha. O efeito dela fica muito mais bonito e natural. Embora ela seja uma pestana bem volumosa. Mas como eu disse pra vocês, a pestana pode se usar que vocês quiserem. É totalmente adaptável e tendo que levar realmente em conta o gosto da cliente, principalmente na parte da pestana. Minha cola favorita é essa daqui, ó. Cola da Benefit. 48 horas.
Não precisa esperar muito tempo para secar, ela tem um cheirinho bom e ela não deixa resíduos. Eu odeio cola que deixa resíduos. A pessoa tira a pestana e fica uma semana cheia de cola ali em cima. Vou medir aqui a pestana, fecha o olho. Tá um tamanho ideal pro olho dela, abre o olho. Um tamanho ideal tanto aqui quanto aqui. Porque se ela abre o olho e a pestana pega aqui na sobrancelha, fica feio demais. Gruda ali pestana, sobrancelha, fica horrível. Parece que a pessoa tem uma sobrancelha gigantesca. Agora eu vou pegar minha cola. Vou colocar a cola aqui, ó. Eu não coloco pouquinha cola, por quê? Se eu coloco pouca cola, ela vai grudar e daqui a pouquinho vai soltar tudo. Fecha. Vem com ela bem de cima, que ela já encaixa certinho na pestana dela. Se você vem com a pestana retinha, ela enrosca nas pestanas da pessoa e solta tudo. E vai cola pra todo quanto é lado. Então o ideal é vir com ela de cima. Abre o olho pra ver como ficou. Pode fechar. Eu peço pra ela abrir o olho rapidinho e fechar, porque enquanto a cola não seca, a pessoa não pode ficar abrindo o olho, senão a cola vai ficar soltando o tempo todo. Agora eu vou pegar um delineador. Esse aqui da Sephora é o meu preferido. Acho que ele não tem um Nor Black. É porque ele tem um aspecto bem fosco e eu gosto muito desse aspecto. Lembrando que ele não é a prova d'água. Se for para usar uma prova d'água, eu uso o da Inglot e depois esse por cima. Como eu não vou levar ele nos cantinhos lacrimais da cliente, eu posso colocá-lo que ela pode chorar, por acaso lacrimejar, e ele não vai sujar o rosto dela. E não vai borrar a nossa maquiagem, né, que é o principal. Eu vou passar bem rente a pestana, que é para dar um aspecto mais natural. É muito fininho, é só mesmo para dar acabamento. Aí, ó, eu vou apertar aqui, porque como a pestana tá muito curvadinha, o eyeliner vai encostando na pestana. Se eu deixo ela abrir o olho assim, todo o eyeliner que encostou aqui vai pegar aqui em cima. Agora eu vou ajudar ela a abrir os olhos. Por que que eu vou ajudar? Porque pode ser que a cola passe para baixo e grude as pestanas de baixo nas de cima. Se a cliente tentar abrir o olho sozinha e sentir isso colado, ela vai achar que foi um erro seu. Então eu sempre falo para a cliente, olha, eu vou te ajudar a abrir os olhos. Segura aqui embaixo e ela olha pra cima. Olha pra cima. Gente, quando a cliente abre o olho, ela vai sentir o olho super pesado e vai achar que a pestana fica estranha. Você tem que explicar que depois de 10 minutos ela vai acostumar com aquele pezinho diferente que tá acima dos olhos dela. Sem contar que a pestana empurra as pestanas da pessoa pra baixo, as pestanas naturais. Então, quando eu passo o rímel, ela sente que vai ficar um aspecto mais natural, a pestana grudadinha na pestana postiça. Então eu vou pegar o meu rímel. Rímel eu não tenho preferência de marca, vocês podem usar qualquer um. Eu vou usar aqui esse da Smashbox nela. Que ele é bem pretinho. E tem um aplicador menor, eu não gosto daqueles aplicadores muito grandes, pode ser que estrague a maquiagem, então eu prefiro uma coisa que não estraga. Olha pra baixo. Ela vai olhar pra baixo, eu vou levemente puxar pra cima, ó, e vou juntar uma pestana na outra. Por que olhar pra baixo? Porque se ela olha nisso daqui, ela não vai conseguir manter o olho aberto, ela vai ficar com medo disso entrar no olho. Então ela olha pra baixo, eu faço a de cima, ela olha pra cima, eu faço a de baixo. Agora ela olha pra cima, eu vou só encostar na de baixo. Cuidado pra não deixar nenhum gruminho, senão fica um aspecto tipo perninha de aranha. Aí, ó, eu vou vir com o dedo e vou passar o dedo bem na pontinha, que é pra ela olhar pra baixo e não sujar a pele. Agora eu vou fazer a boca. Eu vou usar 2 batons. Um pra fazer contorno e outro pra colocar no centro da boca. Eu não faço contorno com o lápis. Por quê? O lápis acaba sendo uma coisa que vai na boca de todo mundo e nós trabalhamos com várias pessoas. Quando eu uso pessoal é uma coisa, agora quando eu uso profissional, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu nunca levo batom na boca da cliente. Eu tiro um pouquinho do batom com uma espátula, coloco aqui no dorso da mão. Aí sim, eu vou fazer a boca dela, sempre usando aqui da minha mão. Na parte de cima o pincel fica em pé. E eu vou fazendo contorno primeiro. Na parte de baixo, ó, o pincel deitado.
pincelzinho deitado, ele já vem encaixando certinho no desenho da boca. E agora eu vou começar a analisar para deixar a simetria da boca dela igual. Boca é outra coisa que é muito controversa. Tem cliente que gosta que aumenta, tem cliente que gosta de diminuir. Então vocês têm que falar com a cliente, entender o gosto delas, para não fazer uma boca diferente do gosto delas, porque impacta muito. Ela não vai gostar e você não vai saber o que é. Mas a boca é muito importante fazer no gosto da cliente. Não tem problema se sujar por fora. Eu vou ensinar para vocês como faz para deixar o desenho certinho da boca. Pronto, passei a primeira cor, agora eu vou começar a trabalhar a segunda cor, que é a cor mais clara e vai ficar no meio. Também vou tirar um pouquinho dele, ó. Coloco no dorso da mão. E vou fazer a parte do centro. Agora eu vou começar a limpar por fora a boca dela, onde saiu muito. A base que eu usei nela, um pincel de corretor. Vou pegar aqui e vou passando bem rente a boca dela, mas bem pouquinho a base, tá? Bom, agora eu vou finalizar a maquiagem, tá tudo pronto. Eu vou usar agora um fixador mesmo. Esse aqui é um fixador da Inglot, pra fazer com que essa maquiagem dure mais tempo. Lembrando que ele não dá o mesmo efeito da bruma fixante. A bruma fixante é mesmo pra tirar o excesso de pó. Esse é pra fixar. É uma borrifada de cada lado. Bom, agora eu vou preparar a modelo pra mostrar o resultado final da maquiagem pra vocês. One.